A tabela, a princípio, ela deveria ter para cada valor de z o valor da função de distribuição cumulativa. Por exemplo, para z igual a zero, a área à esquerda seria 50%, porque eu estou no meio da distribuição normal. Para z igual a 0,1, seria esse valor aqui, 0,50, 3989, e assim por diante. Então, essa tabelona, ela teria só duas colunas e seria muito comprida. Isso, em termos gráficos, não é bom, ter uma tabela tão comprida assim. Então, o pessoal apresenta essa tabela de uma maneira um pouco diferente. A princípio, esses valores aqui, eles são distribuídos horizontalmente, nessa primeira linha, e a segunda linha, 0,10, vai parar aqui, certo? E assim como os demais. Então, no final, eu tenho uma tabela como essa que está representada aqui. Os valores de z, eu preciso compor usando essa primeira coluna, por exemplo, 0,23. 0,23, eu vou pegar esse 0,2 com esse 0,03 e vou fazer 0,23, que será esse valor que está aqui. Então, a tabela da distribuição normal, ela é representada dessa forma, certo? A gente tem que combinar o valor da primeira coluna, melhor, sim, com o valor correspondente aqui nessa primeira linha, né, para representar o número, o centésimo. E nós encontramos nos livros, comumente, uma tabela de distribuição normal para valores maiores do que zero, que são valores cuja área à esquerda de z é maior do que 50%, essa área desenhada aqui em azul. E encontramos também nos livros de estatística tabelas para valores de z menores do que zero, que vão representar áreas menores do que 50%. Então, aqui tem um trecho dessa tabela para valores negativos de z, e no slide anterior nós tínhamos um trecho da tabela para valores positivos de z. E com isso a gente chega ao valor da probabilidade. Então, o número que está representado aqui na tabela é a probabilidade dessa variável aleatória normal padronizada apresentar um valor menor do que o z. E com isso a gente resolve uma série de problemas. E vou começar com um exemplo. O tempo de resposta de um indivíduo a um evento rápido pode ser considerada uma variável aleatória normal, com média 180 milissegundos e desvio padrão de 50 milissegundos. Calcule a probabilidade desse indivíduo reagir a um evento rápido em menos de 100 milissegundos. Vamos então fazer um desenho aqui. Nós temos então a resposta, o tempo de resposta a uma variável aleatória com distribuição normal, média 180, desvio padrão 50 milissegundos. E a pergunta é, qual a probabilidade dele reagir num tempo menor ou igual a 100 milissegundos? Em termos probabilísticos, a gente está falando desta área que está representada aqui com as chulhas vermelhas. É a probabilidade dele reagir num tempo menor ou igual a 100 milissegundos. Para calcular isso, nós vamos construir aqui uma curva correspondente à distribuição normal padronizada, que eu chamei aqui de Z, que tem o mesmo desenho dessa distribuição que está aqui. E a gente vai fazer a conversão de unidades. Lembra que na distribuição normal padronizada, o valor médio é igual a zero. Está representado aqui. É o ponto de simetria. Certo? E esse valor que está aqui, como é que eu calculo ele? Com aquela transformação de coordenadas que nós vimos. 100, que é o valor que eu estou interessado, menos o valor médio esperado, que é 180, dividido pelo desvio padrão, que é 50. Fazendo essa conta, a gente chega a menos 1,60. Menos 1,60, portanto, corresponde a este valor que está aqui. Então, dessa forma, nós estamos desenhando aqui a distribuição original e a normal padronizada, e encontramos nela o valor de z, cuja área à esquerda é a mesma área à esquerda do 100. Então, há uma correspondência de 180 para zero, de 100 para menos 1,60. Então, para calcular essa probabilidade, é suficiente eu trabalhar com a função de distribuição cumulativa do valor menos 1,60. Então, essa é a ideia.
a probabilidade do x ser menor que 100 é a mesma do z ser menor do que menos 1,60, que corresponde ao valor da distribuição cumulativa de menos 1,60. Vamos então na tabela buscar esse valor. Aqui está a tabela. Para chegar no valor menos 1,60, a gente vai combinar esta linha com esta coluna e encontramos aqui o valor 0,054799, que eu estou copiando para cá, o que corresponde a cerca de 5,48%. Essa, então, é a probabilidade do tempo de reação ser menor do que 100 milissegundos. Então, recapitulando, nós achamos a distribuição normal padronizada equivalente à distribuição normal original e fomos na tabela e encontramos essa probabilidade aqui, que é esta área à esquerda. Um segundo exemplo. Desculpe. Existe uma função no Excel que te dá o valor que a tabela te dá. Você entra com o valor do z e o Excel te retorna o valor da probabilidade. No Excel em português, esta é a função dist.normp. O P vem de padronizado aqui. Basta entrar com o valor de z e ela te retorna o valor da probabilidade. O exemplo 2, calcule a probabilidade de uma variável aleatória com distribuição normal, com valor médio igual a 3 e desvio padrão igual a 2, apresentar valores entre 2 e 5. Então, aqui, graficamente, é o que a gente está querendo, é a área representada aqui com essas achúrias vermelhas. A probabilidade é apresentar valores entre 2 e 5. Bom, para fazer isso, eu posso calcular esta probabilidade pela diferença entre a função de distribuição cumulativa para o valor de z correspondente ao x ser igual a 5, menos a função de distribuição cumulativa para o valor de z correspondente a x ser igual a 2. Certo? Bom, então eu preciso calcular quanto é que é o valor de z para x igual a 5, e a conta é 5 menos o valor médio, que é 3, dividido pelo desvio padrão, que é 2. O resultado dá 1. E para z de 2, eu faço a mesma conta, 2 menos a média dividido pelo desvio padrão, menos 0,50. Se a gente agora representar a distribuição normal padronizada, nós vamos ver que o meio corresponde sempre, o valor médio corresponde a 0, né? O 5 corresponde a 1, foi o que a gente calculou aqui, e o 2 corresponde a menos 0,5. Então, para calcular essa área achuriada aqui, eu vou pegar a função de distribuição cumulativa da distribuição normal padronizada, para o valor de z igual a 1, e vou subtrair para o valor de menos 0,50. Esses valores a gente tira da tabela, verifique depois se a gente consegue chegar nesses valores, e a diferença entre eles está aqui, 53,28%, que é a resposta desse segundo exemplo. O terceiro, aqui também eu estou vendo 2 vezes a aplicação dessa função, distribuição normal padronizada, né? Para o valor de z igual a 1, para o valor de z igual a menos 0,50, a diferença entre eles, o Excel nos dá como sendo essa probabilidade aqui de 53,28. Agora sim, o terceiro exemplo é um exemplo mais festivo. Não, esse não é da festa, desculpe, é do café. Uma máquina de ensacar café deve produzir embalagens contendo idealmente 50 gramas de café. 500 gramas de café, desculpe. Em função das imperfeições da máquina, as quantidades produzidas variam aleatoriamente de embalagem para embalagem, segundo a distribuição normal com desvio padrão de 12 gramas. A máquina pode ter o valor médio produzido regulado para um valor R dentro da faixa de 450 a 550 gramas. Pergunta: para que valor de R a máquina deve ser regulada para garantir que 95% das embalagens tenham pelo menos 500 gramas de café?
As máquinas que embalam café, elas não são perfeitas. Às vezes sai um pouquinho mais, sai um pouquinho menos. Nós, consumidores, não ficaríamos nada contentes se comprássemos 500 gramas de café e chegasse em casa e medisse numa balança e encontrasse um valor menor do que 500. Então, é uma boa prática do produtor dele regular a balança para um valor um pouquinho maior do que 500 gramas para que as chances sejam muito pequenas de você levar para casa menos do que 500 gramas. Se você levar para casa um pouco mais do que 500 gramas, você, consumidor, não vai ficar triste. Então, ele regula isso para que a probabilidade de você não levar menos do que 500 gramas seja pequena. Então, a pergunta do problema é qual o valor da regulagem para que, com 95% de probabilidade, o consumidor leve para casa não menos do que 500 gramas. Bom, do ponto de vista gráfico, o valor do R está representado aqui, certo? E nós queremos garantir que, quando esse valor R for ajustado, as chances da quantidade de café na embalagem ser menor do que 500 gramas seja apenas de 5%. 95% será a área à direita, aqui não pintada, né? Que é a probabilidade do consumidor levar para casa mais do que 500 gramas. Bom, como é que a gente calcula isso? Nós precisamos trabalhar com a distribuição Z, normal padronizada, e achar o valor de Z, cuja área à esquerda dele seja de 0,05. Se nós formos na tabela, nós vamos encontrar menos 1,645 como valor de Z, cuja área à esquerda dele é 0,05. Muito bem. Para resolver esse problema, nós vamos nos lembrar daquela equação que a gente converte o x em z. Lembra? O z, x, menos a média de x, dividido pelo desvio padrão de x. Se a gente substituir o valor aqui, nós estamos interessados no valor de x igual a 500. 500 menos a média de x. Quem é a média de x? É o R, dividido pelo desvio padrão de x, que é 12. Bom, então essa é a conta que a gente faz para converter o x em z. E a gente já sabe que o valor de z tem que ser menos 1,645. Com base nisso, eu posso então escrever dessa forma. Este valor de z tem que ser menos 1,645. Ao fazer isso, eu calculo o valor do R como 519,8 gramas. Ou seja, o fabricante deveria regular a máquina para um valor médio de 519,8 gramas para que, com 95% de probabilidade, o consumidor não leve para casa menos do que 500 gramas. O fabricante está entregando, em média, mais café do que aquilo que o consumidor está pagando. Mas é uma política de qualidade que a empresa está disposta a manter. Para isso, então, ela está pagando um pouco mais, entregando um pouco mais de café para que a sua reputação seja boa.